movimento nesse caso, certo? Na realidade, ele pode ir para cima, se tiver alguma outra força puxando ele nessa diagonal, ou em algum ângulo aqui, ou ele pode ir para baixo. Então, eu só tenho duas opções que, na realidade, se resumem a uma direção. Então, eu tenho duas opções de sentido, mas se resumem a uma única direção. Para cá, por exemplo, e pode ser sentido positivo aqui e sentido negativo aqui para trás, eu posso botar minha origem aqui. Certo? Então, no fundo, eu só tenho duas opções que se resumem a uma direção. É como vocês tinham, por exemplo, no caso unidimensional. Você tinha um eixo X aqui e o seu movimento ele era para a direita ou para a esquerda e você caracterizava isso como positivo ou negativo. Então, nesse caso, o seu movimento é diagonal, só que só em um sentido da diagonal ou no outro sentido da diagonal. Isso significa que o nosso movimento, na realidade, ele só tem um grau de liberdade, porque ele caminha somente em uma linha, certo? Então, eu poderia, por exemplo, para agora eu definir os meus eixos, eu poderia fazer a opção talvez mais tradicional para vocês, que fosse um eixo Y aqui e um eixo X para cá. Só que veja, se eu fizer desse jeito, eu vou ter o meu eixo Y aqui, eu tenho o meu eixo X para cá, e o meu movimento, ele é diagonal. Ele é assim. Deixa eu aceitar alguém aqui que acabou de entrar. Então, veja que se eu definir o meu eixo X e o meu eixo Y dessa forma, o meu movimento é diagonal e eu vou ter que separar esse movimento em um movimento na direção Y e um movimento na direção X. Opa. Certo? Isso vai complicar um pouco o meu problema, que na realidade eu já sei que ele é unidimensional, porque ele só vai para cima ou para baixo. Então, para a gente facilitar a nossa vida, como eu digo, o problema é seu, os eixos são seus, você faz dele o que você quiser. Então, você vai facilitar a sua vida se você colocar, na realidade, o seu eixo X na direção do seu movimento, já que você só tem uma única direção. Então, se você agora coloca o seu eixo X dessa forma, então o seu movimento agora ele é definido simplesmente como para cima, por exemplo, positivo, ou para baixo, negativo. E aí, como agora eu defino o meu eixo X dessa forma, então eu vou colocar um eixo Y aqui para cima, também na diagonal, na realidade, para cá, certo? Eu vou colocar o meu eixo Y para cima, e agora eu vou decompor as minhas forças em termos desses dois eixos. E isso vai facilitar a minha vida. Por quê? Porque eu sei que em Y eu não tenho movimento. Eu só tenho movimento em X, para cima ou para baixo. E aí, quando você faz essa decomposição, então eu vou pegar eu vou reescrever aqui os meus eixos. E as minhas forças como os eixos na forma que eu coloquei. Então, eu tenho um eixo Y para cá. Eu tenho um eixo X para cá. E agora, eu tenho uma força-peso, que ela é... Epa! Que ela é assim. E eu tenho, por exemplo, você poderia ter, como acontece muitas vezes, uma força F puxando, né? Esse cara para cá, ou ela poderia ser inclinada, e aí você calcularia a componente X dela, onde aqui são os nossos eixos, certo? E eu tenho agora que para a minha força-peso, na realidade, a minha força gravitacional, em termos desses novos eixos que eu defini, ela é inclinada. Inclinada de um ângulo θ, esse ângulo θ aqui é igual a esse ângulo θ daqui. Certo? Esse ângulo θ é igual a esse ângulo θ. E agora o que eu faço? Eu vou simplesmente decompor a minha força gravitacional em uma força na direção Y, então eu tenho, aqui geralmente a gente chama de peso, né? PY, e aqui eu tenho o meu PX. Mas veja que o meu PY, na realidade, ele se anula com a minha normal.
Porque é ele que é responsável por pressionar a minha superfície. Então vai surgir uma normal que é numericamente igual ao PY. Por isso que em Y eu não tenho movimento, elas se anulam. Em X, agora o meu movimento vai ser dado. Na realidade, a minha força resultante em X, que é a única coisa que eu preciso, que me interessa agora, porque em Y eu não tenho nada. Então a minha força resultante em X, na realidade, vai ser a soma do PX, eu vou botar vetorial, do PX mais uma força F qualquer, nesse caso aqui que eu coloquei, né? Uma força F qualquer, que já está na direção X. Ou eu poderia dizer que é a força Fx, né? Que porque se ela estiver inclinada aqui, eu calculo a componente X dela. Então, a minha força resultante é somente em X. O meu movimento, na realidade, é somente em X. E esse Px aqui, na realidade, é o peso vezes o seno de θ, que é o ângulo do meu plano inclinado. Por que é que, nesse caso, é o seno? Vamos lá. Por que é o seno? Deixa eu redesenhar aqui. Vamos lá. Por que é o seno? Nesse caso, né? Por que é que o Px é o seno? O meu ângulo, o meu eixo está assim. Mas isso é justamente, Anderson, pelo fato da forma como a gente definiu os eixos, certo? Então tudo depende de como você define os seus eixos. Então, nesse caso, como é mais esperto para a gente definir esse eixo da forma inclinada, como o meu peso ele está aqui, e aqui eu tenho o meu ângulo θ, essa componente aqui é cosseno, tá vendo? Porque tem a ver com o meu cateto adjacente, certo? E essa componente aqui, ó, que é a componente x dele, que é o meu px, tem a ver com o meu cateto oposto, tá vendo? Então, o seno de θ é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Por isso que o px é igual ao p seno de θ. Certo? Agora, Anderson, só, por exemplo, se eu tivesse... Aí o meu bloco está aqui, né? O meu bloco está aqui, assim. Então, vamos supor que eu tivesse uma força inclinada, um F qualquer aqui. Com relação a esse F agora, a minha componente X, vamos supor, faz um ângulo alfa aqui. A minha componente X de F, o meu Fx é o módulo de F. Nesse caso, tem a ver com o cateto adjacente. Então, é cosseno de alfa. Certo? Então, você tem que ver simplesmente com relação a que eixo e o ângulo que você está tomando, e aí você vai ver, essa componente tem a ver com o cateto adjacente ou com o cateto oposto? Se for adjacente, é cosseno, se for oposto, é seno. O eixo Y, você sempre define ele perpendicular ao eixo X, certo? Então, por exemplo, se eu tenho meu eixo X está aqui, o meu eixo Y é perpendicular ao eixo X. Se eu definir o meu eixo X inclinado, o meu eixo Y continua perpendicular ao eixo X. Se o eixo X está aqui, então o eixo Y está inclinado também, só que fazendo 90 graus com o eixo X. Então você define o Y com relação ao X. E o X, você alinhou ele com o seu problema, que foi isso aqui. Certo? Você colocou ele na direção do seu movimento, para facilitar as suas contas. Na realidade, essa questão de eixo, né, serve para qualquer problema. Então, por exemplo, acho que foi a Ana que iniciou a nossa discussão aqui. Então, por exemplo, Ana, se a gente tiver aquele caso assim, né? Você tem um corpo aqui e algo está puxando ele para cá. Tem uma força aqui. Aí geralmente a gente bota uma polia e tal. Então, nesse caso, aí faz sentido, a minha pergunta é essa, faz sentido eu definir um eixo Y e um eixo X inclinado? Não. Não, né? Certo? É muito mais esperto para a gente agora
definir um eixo Y e um eixo X dessa forma, não é isso? Por quê? Porque agora o meu movimento aqui desse corpo, ele vai estar paralelo ao eixo X. Ou seja, no fundo, você sabe que esse movimento é unidimensional. Então, esse movimento está somente em X. Aqui eu vou desconsiderar por enquanto. Esse movimento está somente em X. Então, é por isso que, nesses casos, a gente define um eixo X e um eixo Y dessa forma daqui. Porque é muito mais simples eu analisar o meu movimento vindo para cá, paralelo ao eixo onde eu estou definido, certo? Então, no plano inclinado, é mais esperto eu definir um eixo inclinado, mas se eu tiver na horizontal, né, no meu horizonte mesmo, é muito mais simples eu definir um eixo acompanhando sempre o meu movimento. Acompanhando sempre o meu movimento. E nesses casos que a gente está tratando de força em movimento, em geral, pelo menos no nosso conteúdo, se você observar, todos os movimentos, no fundo, eles são unidimensionais. Porque os casos mais complexos, por exemplo, esse caso, se você tivesse um corpo aqui. Mas veja que esses corpos, eles estão conectados por um fio. E esse fio, no fundo, o fio é que define a liberdade do seu movimento. Se é um fio definindo a liberdade do seu movimento, o seu movimento só pode seguir aquele fio. E o fio tem uma dimensão. Então, no fundo, o seu movimento tem uma dimensão.